Olá, alunos, alunas, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos, né, sobre as revoltas no período da República Velha. Nós vamos continuar hoje a respeito da Revolta da Chibata, a Revolta da Chibata que teve muita influência também de ex-escravos, certo? Que mesmo após o período da abolição, né, após eles terem conseguido a sua liberdade, a sua alforria, eles sofreram, né, com a vida pós-Lei Áurea, e muitos dos ex-escravos eles passaram a trabalhar na marinha, né? Mas mesmo assim, né, com essa nova prática trabalhista, sofreram muito, né, com os castigos postos sobre a sua influência e o seu trabalho, né? E aí no ano de 1910 estoura essa revolta, né, conhecida no Rio de Janeiro como a Revolta da Chibata, que tem como um dos grandes representantes, né, e defensores, né, a respeito dessa temática, o marinheiro e ex-escravo João Cândido, também conhecido como Almirante Negro. E aí, como eu já coloquei para vocês, mesmo após a Lei Áurea, 20 anos depois da escravidão, os negros na Marinha ainda sofriam com o contexto da escravidão, né? Para a gente ter uma noção de como eles sofriam, houve um decreto, né, já na década de 1890, em que os negros que cometessem algumas faltas, né, alguns descontentamentos dentro do composto trabalhista da Marinha, eles iriam levar faltas a partir de chibatadas, né, que era instituída a partir do número de 25 chibatadas, que já era um número bem alarmante, grande, em outras palavras, né. E aí, no ano de 1910, mais precisamente no dia 21 de novembro, Marcelino Rodrigues de Menezes, esse personagem, né, ele sofreu 250 chibatadas a partir de suas faltas, né, a partir de influências contínuas na Marinha. E aí, no dia 22 de novembro de 1910, né, estoura essa revolta, essa manifestação, né, contra os marinheiros e as chibatadas que eram influenciadas a respeito dos ex-escravos, né? E eles escreveram uma carta com inúmeras exigências ao presidente da República na época, Hermes da Fonseca, obrigando, né, pelo menos exigindo nessa carta, que as chibatadas fossem extintas, que não houvesse chibatadas, né, dentro do composto e das influências da Marinha com os ex-escravos. Se isso não fosse ocorrido, né, se essas chibatadas, essa exigência não fosse aceita pelo presidente, eles ameaçaram bombardear a capital do Rio de Janeiro, né? E aí houve um grande alarmante na capital, muitas pessoas saindo, né? Aqueles que não tinham condições de migrar, né, de sair do Rio de Janeiro, ficavam assistindo os episódios para ver realmente o que é que ia acontecer. O Hermes da Fonseca, o presidente do Brasil na época, ele até ameaçou, né, colocar o exército contra a marinha e os ex-escravos, mas aí a coroa britânica, né, o Reino Unido, com diálogos com o poder federal do nosso país, aconselhou que não seria bem visto para o Brasil, sendo que pouco tempo tinha conseguido a sua república, né, o Brasil ainda estava se organizando no contexto político republicano. Então, a Inglaterra, né, favoreceu para que o governo federal brasileiro, a partir de Hermes da Fonseca, né, ouvisse, tivesse uma sensibilização um pouco maior a respeito das exigências instituídas nessa carta escrita pelos ex-escravos, né, os marinheiros na época. E aí, Hermes da Fonseca, sem muito apoiar essa tendência, essa questão, ele decretou o fim das rebeliões, né, a desenvolver também o fim das chibatas, né, das chibatadas sobre os ex-escravos, né. E aí, como eu já comentei para vocês, João Cândido ele foi um grande personagem nessa luta, né? Mas mesmo assim, após, né, a extinção das chibatadas aos ex-escravos, houve um decreto, né, instituído pelo próprio presidente da República, Hermes da Fonseca, em que a Marinha poderia expulsar, né, desempregar os ex-escravos. E aí isso gerou grandes revoltas, né, outras manifestações ocorridas entre os marinheiros e o exército no Brasil. Né. João Cândido, por um bom tempo, ele foi preso, né, justamente por conta das revoltas e insatisfações que ocorreram justamente após esse decreto de exclusão aos ex-marinheiros, né, aos negros, ex-escravos, mais precisamente. E aí, depois de um longo tempo, né, em torno de 7 anos, João Cândido, enfim, ele é solto, né,
E ele se transformou em um dos personagens, né, de defesa aos direitos humanos, em defesa à figura do negro na sociedade, né? Foi muito bem visto pela sociedade carioca na época. E a partir dele, né, as chibatadas que eram instituídas como castigo aos ex-escravos foram extintas, né? Então ele se transformou em um dos grandes personagens nessa luta, nessa revolução, revolta que foi a revolta da chibata ocorrida no Rio de Janeiro, ok? Próxima videoaula a gente vai comentar, né, como já tem trazendo aqui no slide, a respeito da economia e da sociedade no período da primeira